Então, passamos os 60 dias, já temos uma lei em vigor, e agora é olhar as entrelinhas dessa lei, os detalhes dessa lei. E o que é legal, o que é importante? Os advogados conversam. Os advogados, eles buscam jurisprudência, ou seja, eles buscam outros casos semelhantes para poder validar as suas decisões. Então, se você tem um processo, por exemplo, foi protocolizado, você tem uma ação, uma audiência para daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, isso vai ser positivo. Então, por mais que você queira logo virar italiano, é óbvio, mas se você tem uma ação judicial que vai demorar um pouquinho mais, isso é positivo, porque outras decisões vão sendo tomadas e isso vai trazendo um lado ali de uma capacidade de argumentação para o advogado favorável, porque ele vai observar os outros casos, ele vai cumprir qualquer nível de exigência ou de informação adicional. Então, qual é o momento? O momento é, na minha opinião, buscar uma assessoria séria, que pode te dar todo o suporte, juntar toda a documentação, estar pronto para o processo, dar entrada no processo, né, na ação judicial e aguardar. Esse é o momento que nós estamos. Aguardar a audiência, aguardar os próximos passos, porque essas perguntas que ficam em aberto... Porque, deixa eu falar uma coisa para você. Esse não é uma exclusividade da Itália. Os governos têm muita dificuldade de comunicação. Muita. Isso a gente vive no Brasil, isso a gente vive na Itália, isso a gente vive em Portugal. Não são claros, não cuidam dos detalhes, não respondem a todas as perguntas. Você vê claramente numa entrevista, numa coletiva de imprensa, que eles não têm a resposta para tudo, ou seja, eles não pensaram a respeito de tudo. E, infelizmente, muitas decisões são de cunho populista, são de cunho eleitoreiro, são de cunho com objetivos para falar com os seus eleitores, certo? Ou para dar uma resposta para outras nações. Veja, o que está acontecendo na Itália está acontecendo em Portugal, está acontecendo nos Estados Unidos, ou seja, uma onda de países, o Reino Unido, não, vamos tirar aqui os imigrantes e tal, ou seja, é uma onda que todo mundo está vivendo e os olhares, as pautas políticas estão sendo a culpar os imigrantes sobre os problemas dos países. É uma aberração. Não estou dizendo que não tenham problemas, não estou dizendo que não houve uma imigração desregulada, ou seja, sem regulamento, sem regras. Tudo isso eu concordo, né? Eu acredito sim que devem haver regras. Eu sou favorável à regra, a qualquer coisa, né? Por exemplo, não tem uma regra de trânsito? Se não tem aquela regra de trânsito, pode ter mais acidente. A gente não tem que ser contra as regras, muito pelo contrário. A gente tem que ser favorável às regras, desde que elas sejam claras e, claro, que elas não sejam preconceituosas e que deem a possibilidade da pessoa conseguir obter aquela oportunidade, né? Que não sejam restritivas. Então, esses detalhes, eles são muito importantes, eles são detalhes aí que fazem toda a diferença para que a pessoa consiga fazer o caminho certo. Por quê? Muitas das vezes o que empurra, e eu não estou justificando ninguém de forma alguma, o que empurra às vezes a pessoa para a ilegalidade é a incapacidade de cumprir a legislação, certo? Eu não sou favorável a isso, eu não concordo com isso, mas isso é uma verdade, é uma triste verdade. Às vezes a incapacidade da pessoa cumprir uma legislação faz com que ela procure o caminho, entre aspas, mais fácil, que vai se tornar caminho mais difícil, que é o caminho de fazer a jornada, né, a entrada num país de forma irregular. Isso não é um fato de agora, isso é desde que o mundo é mundo, ok? Migração, imigração acontece desde o Jardim do Éden, né? Então, Adão e Eva foram os primeiros imigrantes. Quando eles saíram do jardim ali, eles foram para outro lugar, saíram da terra deles, eles já eram imigrantes. Então, todo mundo é imigrante ou foi imigrante, ou o antepassado foi, o pai, o avô, o bisavô, é só puxar aí. Então, o que a gente está vendo agora tem uma visão muito mais global. É uma coisa que está acontecendo em vários países ao mesmo tempo. Então, requer cuidado. E, daqui a pouco, as coisas vão se acalmar
vão se assentar e vão ficar postas as regras, ok? Então, esse é o ponto. As regras podem mudar, e eu acredito que vão mudar, mas mesmo assim terão regras. Saiba que Portugal precisa de pessoas, que a Itália precisa de pessoas, que a Espanha precisa de pessoas, que os Estados Unidos precisa de pessoas, qualquer lugar do mundo precisa de pessoas. Por mais que a gente esteja caminhando aí para a era da tecnologia, para a era da inteligência artificial, quem compra hambúrguer do McDonald's é ser humano, ok? Quem compra bolsa cara é ser humano. Quando a gente começar a ver robô consumir, aí a gente fica preocupado, entendeu? Quando você vê um robô tomando uma Coca-Cola, aí você começa a ficar preocupado. Enquanto isso não acontecer, eles vão precisar ainda de mercado consumidor. Mão de obra, pode ser até que eles tentem reduzir a quantidade de mão de obra. Pode ser. Ou eles vão precisar de mercado consumidor. Ou uma coisa ou outra. Senão, quebra. Se a Apple não vender o iPhonezinho dela, quebra. Beleza? Se a empresa que você quiser, pode escolher aí. De carro, a Tesla, precisa que alguém compre o carrinho. Precisa. Ah, vou colocar o motorista autônomo. Beleza. Então ninguém vai comprar o carro. O que move a economia é ser humano, gente. Ok? Gente comprando e gente vendendo. Então, esses países, quando eles acordarem dessa loucura, né, desse afã que eles estão, eles vão ver que eles estão cometendo um erro. E deixa eu deixar um detalhe aqui para você, para a gente encerrar nossa live. O erro do que eles estão colhendo agora é um erro da década de 80, 90. Ok? Eles estão colhendo, os países estão colhendo um erro que foi o incentivo à diminuição da natalidade. Simples assim. Anteriormente, as pessoas tinham quantos filhos? 4 filhos, 5 filhos. Vai ter o caso lá dos 10 filhos, 3 filhos. O que começou a acontecer depois do neoliberalismo? Lá para a década de 80, 90. Filho é custo, filho é caro. Vamos ter menos filhos, vamos reduzir as taxas de natalidade. O problema do mundo são os seres humanos. Ou seja, as grandes nações, as nações mais prósperas, começaram a ter menos filhos. 30 anos depois, agora as pessoas têm um ou nenhum. Então, o que acontece? A população envelhece, perfeito? Não é isso que Portugal, Itália, Espanha, Japão, né? As populações estão envelhecendo. Não é isso? A política lá do filho único, lá da China, foi um erro. Poxa, mas os caras têm 1 bilhão de pessoas, mas foi um erro. Porque eles precisam de mercado consumidor. Por isso que a China tem que vender para fora. Porque a sua população ela não tem capacidade financeira para poder comprar os próprios produtos internamente. Então, assim, tem um monte de coisas aí. Então, essa política agora mais restritiva à imigração vai trazer consequências. Eu não me arrisco a dizer daqui a 30 anos, não. Acho que menos. E olha só que loucura. Portugal tem 10 milhõezinhos de habitantes. A França vai ter 50 milhões, 60 milhões, se eu não me engano. Os Estados Unidos tem 300 milhões de habitantes. A Itália vai ter, acho que, em torno de 40, 50 milhões também, alguma coisa assim. Não tem como comparar. Quem está com 10 milhões está frito. Como que o cara que tem 10 milhões de habitantes, sendo metade idoso, vai querer fazer uma política de quem tem 300 milhões de habitantes, senhores? Loucura. Então, o que a Itália está fazendo agora, restringindo ou tentando restringir pessoas a se tornarem italianos, isso vai trazer uma consequência gigantesca lá na frente. Por quê? Porque quem vai poder ser italiano, então? Ah, só quem nascer na Itália. É isso? Só quem nascer na Itália que vai ser italiano? Então você está com um problema, meu amigo, porque na Itália as pessoas têm poucos filhos. Ó, o Juan escreveu aqui, ó, isso é verdade. Ou seja, o problema de agora, Juan Caetano, o problema de agora foi causado há 20, 30 anos atrás. Você quer ver um outro problema que a Europa tem? Poucas moradias.
Aí o preço dos imóveis disparou. Por quê? Porque os caras estão há 30 anos sem construir nada. Aí ele vai falar que a culpa é do imigrante. Esses caras que criam um monte de burocracia, dificultam a vida de todo mundo que quer empreender. Uma burocracia absurda para construir na Europa. Não, não pode. Não sei o quê. Não pode. Então tá bom. Vão ter casas ruínas, na verdade, totalmente destruídas, velhas, e as pessoas vão para onde? Ah, você quer que eu more numa casa de 1.800? Pô, que legal, hein? Obrigado. Em 2025. Cheio de burocracia, cheio de dificuldade e sem mão de obra. Meu Deus. Ó, 16 de junho de 2025. Vamos ver quanto tempo vai durar essa gracinha. Daqui a pouco eles estão desesperados. Aí eles vão abrir de novo.